Buenas Indiada, sou André Bertoncelli, acadêmico de Medicina Veterinária. Hoje falaremos um pouco sobre a esporotricose. E para me fazer encostar nesse trabalho, tenho comigo Carlos Miguel, Otávio Aníbali e Pedro Cime. A esporotricose é uma micose causada por fungos do gênero Sporotrix, sendo a espécie Sporotrix schenckii a mais comum. É uma doença que afeta principalmente felinos, mas pode vir a afetar outras espécies, inclusive humanos. Bom, falando um pouco das formas de contaminação, a infecção geralmente ocorre através da inoculação do fungo na pele, por meio de traumas com materiais vegetais contaminados, como farpas ou espinhos. A transmissão também pode ocorrer através de arranhões e mordidas. A esporotricose, como principais sinais clínicos, apresenta lesões cutâneas, como nódulos ou úlceras, principalmente na face, patas e cauda, podendo vir a apresentar inchaço dos linfonódulos próximo às lesões cutâneas. Como sinais sistêmicos, apresenta febre, apatia, perda de apetite e emagrecimento. Forma de diagnóstico. O diagnóstico envolve uma combinação de métodos clínicos e laboratoriais. Entre os métodos clínicos estão a avaliação dos sintomas e histórico de exposição. Os métodos laboratoriais incluem cultura fúngica, exames microscópicos, biópsias de tecido e testes moleculares, que é o PCR. Formas de coleta e amostras. Para coletar amostras, geralmente é necessário coletar tecido afetado, como crostas, lesões ulceradas, utilizando swabs estéreis e bisturi estéril. Em casos mais avançados, pode ser necessário uma biópsia de tecido afetado. É importante que a coleta seja feita de forma asséptica para evitar contaminação e garantir resultados precisos. Bom, vou falar um pouquinho sobre o armazenamento das amostras. As amostras elas devem ser armazenadas adequadamente para preservar a sua integridade e a sua viabilidade. Normalmente, essas amostras elas são colocadas em frascos estéreis ou tubos de ensaio bem fechados e também mantidas na temperatura entre 2 a 8 graus durante o seu transporte e o seu armazenamento. Evitar também o congelamento, que pode danificar os organismos fúngicos presentes nas amostras, que com isso pode comprometer os resultados dos testes de diagnósticos. Bom, sobre o processamento dos exames. O processamento dos exames ele envolve várias etapas, dependendo do tipo da amostra e dos testes a serem realizados. Sobre a preparação da amostra. As amostras devem ser coletadas e preparadas para análise, o que pode incluir o processamento de tecido, cultura em meio da cultura adequados ou a preparação de um esfregaço para a microscopia. Sobre a cultura. As amostras elas podem ser cultivadas em meio de cultura específico para fungos, como o Agar saboroide, para permitir o crescimento e a identificação do fungo causador da esporotricose. Sobre a microscopia. São esfregaços preparados a partir das amostras que podem ser examinados sob o microscópio. Nisso, para detectar a presença de estruturas fúngicas características, como por exemplo esporos ou hifas, e sendo isso pode auxiliar no seu diagnóstico. Sobre testes moleculares. Em alguns casos, pode ser realizado como a reação em cadeia da polimerase, para detectar material genético específico do fungo Sporotyrix, nisso proporcionando resultados mais rápidos e precisos. Também, dependendo dos resultados dos testes iniciais, podem ser realizados testes adicionais, nisso para confirmar os diagnósticos e determinar a sensibilidade aos antifúngicos, ajudando também a orientar no tratamento adequado. Bom, falando então sobre alguns métodos, algumas técnicas laboratoriais para o diagnóstico de esporotricose, começando então pelo exame citológico,
que após a coleta de amostras é feita a coloração dessas amostras. E essa técnica tem como objetivo a identificação de leveduras características do fungo Sporotrix, que tem a sua forma em forma de charuto ou ovaladas. Elas estão localizadas dentro de células inflamatórias. Algumas das vantagens desse exame, desse método, é que ele é rápido e simples e pode ser realizado na clínica veterinária mesmo. Algumas das desvantagens é que ele possui uma sensibilidade baixa e pode não detectar infecções com uma baixa carga fúngica. Outra técnica utilizada é o exame histopatológico, que após a coleta é feita a coloração dessas amostras com o auxílio de alguns corantes. É feita então a visualização. O objetivo desse método é a visualização de estruturas fúngicas e avaliação da resposta inflamatória. Vantagens: que possui uma avaliação detalhada do tecido, e algumas desvantagens: que tem um processamento laboratorial especializado e o tempo maior para obter resultados. Outro método, outra técnica utilizada é a cultura fúngica. Então, amostras de lesões, exudatos ou biópsias, são inoculadas em meios de cultura. Então, com o objetivo de isolar e identificar o fungo Sporotrix sp, através então do crescimento de colônias características desse fungo. As vantagens é que ele possui uma alta sensibilidade e especificidade, sendo então considerado um dos melhores, das melhores técnicas para o diagnóstico. Algumas das desvantagens é que tem um tempo de incubação mais prolongado e leva até 4 semanas, e possui risco de contaminação. Outra técnica utilizada é o exame de PCR. É feita então a extração de amostras de tecido. Ela tem como objetivo a detecção rápida e precisa do DNA do fungo. As vantagens: possui uma alta sensibilidade e especificidade e possui resultados mais rápidos. E algumas das desvantagens é em questão de equipamento especializado e pessoas treinadas para a realização do exame, e possui também um custo relativamente alto. Outra técnica utilizada é a sorologia, então um teste para detecção de anticorpos específicos contra Sporotrix sp no soro sanguíneo do animal. Tem como objetivo a identificação da resposta imune ao fungo, e algumas vantagens é que esse exame é útil nos casos onde os outros métodos não são conclusivos. E algumas desvantagens é que possui sensibilidade e especificidade variáveis e tem possibilidade também de reações cruzadas. Encerrando então essa parte aí sobre o diagnóstico, resultados positivos para esporotricose, é muito importante muitas vezes uma combinação de métodos para aumentar a precisão do diagnóstico. Também muito importante o tratamento antifúngico, ele deve ser iniciado imediatamente após a confirmação do diagnóstico, tendo também um monitoramento contínuo e medidas de controle
para evitar então a propagação da infecção. O diagnóstico laboratorial preciso é crucial então para o manejo eficaz da doença, melhorando o prognóstico e reduzindo a disseminação da doença entre animais e humanos. Esse foi nosso trabalho sobre a esporotricose e muito obrigado pela sua atenção.